Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Prazer em revê-los. Se não me engano, na última conversa nossa, eu não dei a aula sobre a gnose. Falei que tinha uma noção da gnose no meu tempo de jovem, então já faz um bocado de tempo, né? Mais de meio século. E estava revendo e vi que algumas coisas que eu tinha aprendido não eram exatamente do modo como a nova pesquisa mostrava. Então fiquei um pouco preocupado e falei, não vou dar aula hoje desse modo aí, porque eu preciso pensar um pouquinho mais. Continuo pensando. Nas minhas pesquisas já estou com mais ou menos 50 páginas. Só que agora precisa pegar essas 50 páginas ou mais e fazer uma síntese e depois escrever um texto para apresentar para vocês. Então, hoje eu trouxe essa aula do módulo 3 da Escola Mater Ecclesiae, do Bispo Dom Estevão Bittencourt. É um curso de História da Igreja, como eu já tinha comentado com vocês. E aqui, logo no começo, na página 13, ele fala dos padres apostólicos, cita aqui São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, Papias, fala da Didaquê, depois fala ainda da Epístola do Pseudo Barnabé, que é aquele apóstolo que andava com São Paulo, e na página seguinte fala do pastor de Hermas. Ou seja, todos esses daqui são padres que conheceram os apóstolos ou são em segunda ou terceira linha dos sucessores dos apóstolos. Por exemplo, São Clemente de Roma provavelmente morreu em 1102. Então, mais ou menos 60 anos depois da morte de Cristo. Não é? Santo Inácio de Antioquia, que foi devorado por leões, morreu em 1107. São Policarpo, já é a terceira ou quarta geração, é bispo de Esmirna, na Ásia Menor. Conheceu São João Evangelista, morreu em 1156. Pápias, que foi bispo de Hierápolis, também na Ásia Menor. A Ásia Menor é onde hoje tem o Oriente Médio, tá certo? Onde tem essas brigas atualmente. Ok? Então, ele morreu em 1130. A Didaquê eu comentei brevemente com vocês na aula passada. Barnabé é contemporâneo de São Paulo. E, finalmente, Hermas, aqui não tem uma data, mas também é provavelmente o século I, depois do ano 100, mais ou menos, que nós temos informações dele. Então, depois que ele dá brevemente assim, uma ideia dos principais personagens que são importantes para nós estudarmos logo depois que Cristo morreu, né? Ele vai falar da luta que os cristãos tiveram que enfrentar. Já tinha comentado isso com vocês. Primeiro, os cristãos, mesmo vivendo para fazer o bem, mesmo dando exemplo profundo de amor um pelo outro, mesmo sendo pacíficos, mesmo obedecendo às leis, mesmo sendo generosos, etc., são acusados pelos pagãos de uma série de crimes que não têm nenhum sentido, né? Vocês podem ver aqui que os pagãos diziam que os cristãos eram como se fossem ateus. Por quê? Porque não adoravam os deuses de Roma. Júpiter, Marte, todos os deuses romanos são os mesmos deuses da Grécia. Júpiter é Zeus na Grécia, não é? Então, os gregos influenciaram os romanos, eles ficaram com aquela doutrina religiosa de deuses e semideuses, não é? Então queriam que todo mundo, não é, adorassem deuses, era uma poliatria, tá certo? Vários deuses, né? Não era um Deus único. Então, como os cristãos não adoravam vários deuses, eles começaram a dizer que eles eram ateus, porque não reconheciam os deuses do império e, portanto, também, aí já vem a linha política, não reconheciam César.
o que não era verdade, porque nós tínhamos nobres que já haviam se convertido desde o começo, da família imperial, família Flávio, havia católicos, né? Havia soldados que serviam o Império Romano e que eram católicos, havia advogados, enfim, todas as profissões, inclusive os pobres escravos, todos eram católicos, ou muitos eram católicos, ok? Mas inventaram que o Cristo crucificado era como se fosse uma cabeça de asno. A cruz para eles era uma loucura. Diziam até que crianças eram devoradas pelos cristãos, porque havia cerimônias secretas que ninguém conhecia, né? Enfim, havia uma série de coisas. Se havia calamidades, a culpa era dos cristãos. Tinha enchente, tinha incêndio, epidemia, culpa dos cristãos. Enfim, uma série de coisas que eram acusados, ok? Então, depois de falar dos preconceitos contra os cristãos por parte dos pagãos, aqui Dom Clemente Isnardo vai falar sobre o gnosticismo. Tá? Uma curiosidade, algum de vocês ouviu falar ou leu alguma coisa sobre gnosticismo, gnose? Alguém leu? Ninguém? Você ouviu mais ou menos? Também um pouquinho só, mas não profundamente. Tá? Bom, eu falei para vocês que depois das minhas últimas leituras do ano passado para cá, eu vi que não era tão simplificado como eu aprendi com o meu professor de História lá no meu colégio, que era um bom professor de História, doutor pela USP. Ele tentou fazer uma síntese da gnose, também do panteísmo, e tem, até na internet, vários textos dele. Ok? Mas, lendo, por exemplo, esse livro aqui, História das Heresias, ele vai abordar aqui uma coisa curiosa. Vejam só o que ele diz aqui. É impossível, dado o grande número de textos e da diversidade de opiniões e doutrinas, chegar a uma concepção definitiva e acabada do gnosticismo. Tem tanto texto, tanto autor, tanta interpretação, tanta doutrina que dizer a coisa de um modo único é muito difícil. E ele é um estudioso do assunto, né? Um estudioso das heresias dos primeiros tempos do cristianismo. Ele fala, de fato, a gnose é um movimento amplo que apresenta uma grande variedade de formas e de seitas, cujo caráter comum parece o de fundir o cristianismo com as filosofias pagãs. Então tem um ponto aqui em comum. Se eu estudo gnose, o que eu percebo? Que alguns grupos, seitas, movimentos, pegaram o que os apóstolos estavam ensinando, que ainda era oral, ou mesmo algumas partes já escritas do Antigo Testamento, ou as primeiras cartas dos apóstolos que estavam sendo distribuídas aos poucos, e foram misturando com mitos pagãos ou religiões pagãs. E é um ponto que não há dúvida nenhuma. Isso é uma verdade, né? Textos que falam de elemento feminino na divindade e celebram um Deus simultaneamente pai e mãe. Geralmente a gente fala sexos opostos. A gente também fala complementares. Mas o fato de colocar pai e mãe vai entrar num conceito da gnose que é a dualidade. Não há gnose, não há gnosticismo sem dualismo, que eu vou explicar melhor daqui a pouco, tá certo? Há gnósticos que pensaram ou ensinaram que a ressurreição de Cristo devia ser entendida de modo simbólico, não literal. Não é verdade que alguém morreu, Cristo, Deus encarnado, morreu, ou um profeta morreu, chamado Jesus, e no terceiro dia, de sábado para domingo, de madrugada, ressuscitou. E depois apareceu aos apóstolos, com o mesmo corpo que ele tinha em vida, inclusive mostrando para São Tomé as chagas do lado, das mãos e dos pés.
Você não acredita que eu citei? Toque aqui. Não, isso é simbólico. Não é verdade. Então, já está misturando, não está de acordo com aquilo que a igreja sempre ensinou. Não é, tá? Bom. Alguns especialistas admitem que a gnose foi um movimento largamente difundido no mundo antigo, que remonta às tradições mais diversas. Ok? Então, vejam bem, é um movimento largamente difundido, não é coisa pequena. Não é coisa sem importância, mesmo que seja lá no ano 100 ou 200 ou 300. É um movimento que vai demorar. A gente vai ver depois que esse movimento chega até hoje. Na filosofia, na religião, na política. Então é algo que se reinventa para tentar afastar os cristãos da verdade. O que é curioso é que o autor aqui, o Roque Frangiotti, ele fala o seguinte: o que é certo, vejam bem o que ele fala, o que é certo é que os padres ortodoxos, ou seja, os verdadeiros pais da igreja, como os santos que eu citei agora há pouco, depois dos apóstolos, que são os pais da igreja vão desde São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, que são os primeiros pais da igreja, os padres da igreja, como se fala na teologia, até São Beda, lá no século VI. São 500 anos de padres da igreja. Então, todos os que são fiéis à igreja dizem assim: os padres ortodoxos da igreja ensina viam no gnosticismo a heresia mais ameaçadora para o cristianismo. Então, não é simplesmente uma heresia pequena, tá certo? Eu posso ter na teologia heresias dogmáticas sobre as verdades da fé e posso ter heresias morais, aquilo que Deus revelou nos mandamentos e nos seus ensinamentos sobre o que deve ou não ser praticado por cada um de nós. Tá certo? Se eu falo a hóstia consagrada lembra Cristo, mas não é Cristo, é uma heresia. Se eu falo, após a morte, não há céu, purgatório ou inferno, também são heresias. Agora, se eu falo, tanto faz ser casado na igreja, como viver maritalmente com alguém sem nenhuma cerimônia, ou então pessoas de mesmo sexo, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. São heresias morais. Não são conformes àquilo que está nem no Antigo Testamento, nem no Novo, nem de acordo com o magistério católico, que foi sempre ensinado. Tá certo? Então eu tenho que, no meu casamento, ter uma vida pura. Ou seja, usar o casamento conforme Deus quer que eu use. Aí você tem que entender o que é que Deus quer. Significa que tem que ter 40 filhos, 10 filhos? Não. Eu tenho um tio que teve 22. Um com a primeira mulher, 21 com a segunda. Tio avô. Né? É muita coisa. Tem uma senhora aqui no Brasil que teve 37. É obrigatório? Não. Ela tinha abertura para a paternidade? Teve. Mas a igreja também ensina que existe paternidade responsável. Eu tenho que saber, ainda mais no mundo de hoje, se eu posso ter, como eu tive 7, 8, 10, eu tenho amigos com 12. Conheci pessoas com 13. É o máximo que eu conheci. Tá certo? Mas eu tenho que entender tanto a abertura para o casamento dentro do matrimônio, quanto tenho que entender o que é paternidade responsável. As duas coisas são conformes à doutrina da igreja, ou melhor, são ensinamento da igreja. Ok? Bom, mas daí ele pergunta aqui o seguinte: mas qual é a origem do gnosticismo? Então, vocês que têm um texto aí, na página 14, Dom Estevão vai falar também sobre o assunto. Tem uma abordagem aqui um pouquinho diferente, mas essencialmente vai dizer a mesma coisa, tá? Então, depois vocês podem ler com calma, porque eu vou seguir mais aqui, primeiro esse outro roteiro. Mas, essencialmente, vai dar
na mesma coisa, certo? Não. Então vejam, primeiro ponto que esse autor afirma é o seguinte: a gnose é uma visão do mundo pessimista, ok? Então agora vamos voltar a uma coisa que estava esquecendo. Vamos explicar aqui o seguinte, né? A palavra gnose em grego significa conhecimento, certo? Por exemplo, se eu pergunto para uma pessoa, você crê em Deus? Ele existe? Ele fala, olha, eu até que, digamos assim, acredito em Deus. Mas como é que é Deus? Ele é um? Uno e trino? São muitos? Deus é transcendente? Deus é imanente? Deus é uma energia? Deus é o cosmos? O que é Deus? Não sei. Não conheço. Então, a pessoa que tem essa postura filosófica, teológica, ela própria se chama agnóstico. Não conheço, não sei. Não é que eu sou contra, não sou ateu. Não falo que Deus não existe. Falo que deve haver um Deus, mas não sei como é que ele faz. Se tem providência, não tem providência, não sei. Eu sou um agnóstico, ok? Agora, o gnóstico, então, é uma pessoa, um grupo, um movimento, que vai dizer assim, você está vendo aqui os cristãos ensinando determinadas coisas? A revelação, o Evangelho, o Antigo Testamento, os ensinamentos de Cristo, os mandamentos de Deus. Olha, isso aqui na realidade não é o verdadeiro conhecimento. Se você ficar preso a isso, acreditar no que esse pessoal está falando, você não vai conhecer a grande verdade. E só alguns iniciados são capazes de conhecer. Você já mexe com o orgulho de cada um. Ó, esse pessoal aqui crê numa porção de coisas por aí. Agora, você é especial, não é? Você não se acha assim um cara diferente, inteligente, né? Especial. Então, vem cá que eu vou te explicar uma coisa que poucos conhecem. E tem gente que, pela vaidade, pelo orgulho, vai atraído por grupos gnósticos. Ele quer conhecer algo de diferente, para conhecer a verdade. Entendeu? Bom. Então, aqui ele comenta. Tem gente que fala, como eu falei aqui antes, que o gnosticismo nasceu de uma mistura de visões religiosas judaicas e pagãs e também cristãs, logo após a destruição de Jerusalém pelos romanos. Ou seja, a gnose começou a aparecer mais fortemente depois do ano 70 depois de Cristo. Ok? E aí que ela, começou a aparecer movimento claramente gnósticos, certo? Outros acreditam, por exemplo, que ela é fruto do sincretismo das religiões orientais e da mística helênica. Então, não é judaísmo com várias outras coisas de cristianismo. É a mistura de religião oriental com a mística helênica, aí se adapta ao cristianismo e surge a gnose. Ok? Bom, por exemplo, no tempo já de Santo Irineu de Leão, havia, por exemplo, Evangelho de Tiago, Evangelho de Pedro, Evangelho da Verdade. O que diziam esses evangelhos? O que eles eram? Era uma mistura desses vários ensinamentos que passaram a ser conhecidos como gnosticismo. Ok? Então, aqui ele fala de autores, etc. Só a partir do ano 200 as coisas começam a se modificar, tá certo? E aí aparecem novos documentos com mais coisas sobre a gnose. Tá? Então, o que ele vai comentar aqui depois? Conteúdo doutrinal do gnosticismo, certo? Então, aqui ele vai explicar o dualismo da matéria, tá? No último parágrafo aqui, na página 14 do texto de vocês, certo? Então, aqui no texto de vocês está assim: os gnósticos eram, antes do mais, dualistas. Quer dizer, a coisa mais importante, dualismo. O que significa isso? Eles falavam que havia um princípio bom, que seria a divindade simbolizada pela luz,
em oposição à matéria, simbolizada pelas trevas. Então, a divindade, que era a luz, era boa, o sumo bem, o bem absoluto. Já a matéria, simbolizada pelas trevas, era o mal, má por si mesma, absolutamente má, intrinsecamente má. Ok? Então, nesse outro livro ele diz: o gnosticismo tem em comum o dualismo da matéria e do espírito como oposição eterna. A oposição entre o espírito e a matéria é eterna. Ok? Esse dualismo se traduz na concepção da ordem cósmica e moral, na luta do bem contra o mal, na queda da alma no corpo. Tá? Porque tem a pergunta que eles faziam: se Deus é bom, e ele criou o mundo, de onde vem o mal? Quem criou o mal? A pergunta que eles colocam para os iniciados. Me explica isso. Deus aí dos cristãos aí, não fala no bem, ele fala que ele é o Deus bom, e o mal veio de onde? Não é? De onde procede o mal do mundo? Como se originou a matéria? Como se une no homem matéria e espírito? Como se liberta o espírito da matéria e volta para Deus? Então vejam só, a visão cristã é uma, a visão gnóstica é outra. Qual é a visão cristã? Primeiro, Deus é eterno, infinito, todo-poderoso, perfeito, onisciente, ok? Onipotente, e fez o mundo, ele criou o mundo, criou o universo, criou o mundo do nada. É um mistério para nós, mas é uma verdade revelada, certo? Esse Deus que sempre existiu, num certo momento, como nós já vimos nas primeiras aulas, querendo compartilhar da felicidade dele, resolveu criar outros seres. Primeiro, os anjos, que não foram totalmente fiéis, um bom número se perdeu. E depois os homens, que nós também vimos, não foram fiéis no paraíso terrestre, quiseram comer da árvore do bem e do mal, quiseram, como Lúcifer, ser iguais a Deus, e perderam a graça original, perderam o paraíso terrestre, foram criados para viver aqui no paraíso por algum tempo e depois ir diretamente para o céu com corpo e alma. Pelo pecado, perderam essa graça, que é chamada dom infuso, certo? Ciência infusa, e cometeram o pecado original e passamos a ter, apesar do amor ao bem, inclinação para o mal. Ok? Mas Deus nos criou para sermos fiéis a Ele. Ok? Agora, depois que a igreja nos ensina, a revelação nos ensina que Deus criou o universo inteiro, poderia criar também outros universos. Poderia criar outros seres humanos, ou semelhantes a nós, né? Com direito à redenção ou não, dependeria de como Deus fosse trabalhar com eles, mas os teólogos dizem que a redenção vale também para qualquer pecado de outro povo que houvesse no universo que pecasse, ok? Então, o homem, ao morrer, se morreu bem, ou seja, morreu na amizade com Deus. O que significa morrer na amizade com Deus? Em graça, mesmo que tenha pecado, se arrependeu firmemente, por atrição ou contrição, e então aquele arrependimento apaga totalmente o pecado, pela graça de Deus, e ele vai para o céu. Pode passar primeiro pelo purgatório, mas vai para o céu. Aí que está a explicação, a matéria, a alma quando se separa da matéria. O que é a morte para nós? Como é que se define a morte? A separação do corpo e da alma. Não é? A gente fala, parou o coração, hoje em dia a gente fala,
o cérebro não funciona mais, a pessoa morre. Tudo bem. Mas o que acontece quando a pessoa morre? Ela tem uma alma espiritual. Não é como a alma de um cachorro, de um gato, de um animal que se diz que morre com o próprio ser. Não. Essa alma continua viva. Nasceu para a eternidade. Tá certo? E aí, então, vamos para o céu. Ok? Então, como é que se liberta? Liberta pela morte, né? E volta para Deus. Agora, o gnóstico vai dar uma outra explicação. Ok? A explicação dele é: havia Deus. A primeira coisa ele fala assim: ó, existe o Deus do bem e o Deus do mal. O Deus do bem sumamente bom, o Deus do mal sumamente mal. Os dois se chocam. É um dualismo, bem e mal. Ok? Na explicação gnóstica, dos choques internos que haveria em Deus, num certo momento, aparece uma partícula divina diferente. Tá? Então aqui vou dar uma imagem para vocês. Suponham um círculo ou um globo. E que isso simbolizasse Deus. Tá certo? Dentro desse ser, há um choque contínuo entre o bem e o mal, a verdade e o erro, o belo e o feio, qualquer coisa que vocês possam imaginar. Nas várias tradições panteístas ou gnósticas das religiões orientais, eles colocam nomes conforme o próprio povo, a própria religião. Por exemplo, na religião bramânica, Deus é tudo e é nada. Tudo é, lá na Índia, Brahma. Nada é Nirvana. Brahma e Nirvana estão em choques continuamente. Tá certo? Desse choque, vai como que dividindo Deus em partículas. Mas cada partícula se imagina o próprio Deus. Mas como? Vamos pegar a imagem novamente. Da água. Certo? Gotas d'água, vamos supor que a planeta Terra fosse só oceano. Não tem terra, só oceano. Ok? Suponhamos que uma gotinha d'água, um belo dia, se levanta, dá uma olhadinha, levanta assim um pouquinho, olha para ela mesmo assim. Né? Poxa, sou grande, hein? Tá? Vou só imaginar isso aqui, é por imaginação. Certo? Agora, suponhamos que essa gotícula pudesse se levantar, se destacar do conjunto de bilhões de metros cúbicos de água e se olhasse num espelho. Aí ela lembra o todo, agora vê aquela micro gota no espelho e fala: nossa, eu sou pequena, eu não sou nada. Então, é como se ela pensasse assim: não, mas eu sou aquilo ali, sou tudo, eu sou nada. Então, nesse choque dialético, que é explicado de várias formas, como eu falei, de repente surgiu um éon diferente. O que é um éon? E-O-N, éon. O éon, partícula divina diferente, surge, e aí o que acontece dentro do todo? As partículas divinas que se julgavam o todo, certo? Que não viam diferença entre elas, de repente olha e fala: mas o que é isso? Não sou eu, também não é um todo, o que é isso aqui? Então, quando esse éon aparece, de acordo com os vários mitos das várias religiões panteístas, não necessariamente gnósticas, mas panteístas, o Deus sofre um choque, como acontece no brahmanismo, e desse choque, Deus se desintegra. E para onde vai as partículas de Deus integradas? Para a matéria, porque na hora que o éon aparece, surge a matéria. E a matéria aprisiona cada partícula de Deus.
Ok? Tá claro? Muito bem. Então, lá no Brahmanismo, Índia, como é que eles explicam isso? Eles explicam que realmente a matéria aprisiona o homem, portanto a matéria é má, criada pelo Deus do mal, pelo demiurgo, não, o Deus do mal, o Elm que criou, que aparece, que é o principal, chama-se demiurgo. Né? Então, esse demiurgo criou a matéria, aprisionou as partículas divinas. Então, pela religião bramânica, quem tem partículas de Deus, ou uma partícula de Deus, que veio da cabeça do Brahma, é um Brahmani. O famoso Gandhi, tanto ele quanto a neta lá, Indira Gandhi, são da casta bramânica, ou seja, um grupo social, uma casta fechada, né? Só eles têm partículas da cabeça do Brahma. Os guerreiros, quem são? São aqueles que têm dentro de si partículas do peito do Brahma. É a ideia de coragem, de força que vem no coração. Os comerciantes vêm de membros do corpo, sei lá, o estômago, tá certo? A coxa, o braço, tá certo? São partículas do Brahma que vêm de outra parte do Brahma. Camponeses e artesãos, partículas dos pés do Brahma. Mas lá na Índia, tinha um grupo curioso, falava assim, aquele ali chama-se Pária. Mas quem é o Pária? É um ser que nasceu, um ser humano, mas não tem partícula nenhuma do Brahma. Então, que direito ele tem? Nenhum. Eu posso falar com ele? Não. Você pode até falar com ele de longe, mas tem que passar longe dele. Se você passar perto dele e a sombra dele tocar em você, é como se houvesse um choque, né? A sombra dele toca em você, automaticamente você está impuro. E como é que você se purifica? Tomando banho no rio Ganges. Então, essa concepção bramânica, né, de Deus e das partículas divinas durou até 1948. Oficialmente acabou. Na prática, continua. Tem Brahmani, tem Sudras, Vaisya, são os vários nomes indianos, e o Pária. Certo? Pela Constituição indiana não pode. Mas, por exemplo, até 48, era proibido casar Brahmani com Kshatriya, que é o guerreiro. E se casar, os dois perdem a santidade, digamos assim. São expulsos da sociedade, viram párias. Ok? E casar com pária, então nem pensar. Pária não podia assistir aula, como nós aqui, ó. Em 1930, eu li a história de um garotinho, ele ficava na janela querendo aprender, porque não era permitido para ele entrar na sala de aula para aula dada por ingleses, ele não podia assistir. E os demais não aceitariam. Ninguém vai aceitar, nenhum pai vai aceitar aquele perto de nós. Okay? Bom, então aí é só uma ideia com o brahmanismo. Se a gente for pegar, por exemplo, uma coisa curiosa do Egito, né? No Egito, vocês ouviram falar Ísis, Horus, Osíris, não é isso? Ok? Vocês assistiram em alguns filmes lá, como é que chama esse filme? Aquele filme famoso aí que é um desses filmes bem famosos aí que apareceu aí sobre o Egito, um ator famoso aqui. Esqueci o nome agora, você que gosta de cinema, como é que chama lá o filme? O filme dos mais famosos aí do... Hã? Não é a múmia, não. Exato, é tipo múmia, tá? É tipo uma múmia, tá certo? Então vejam bem. Ali o pessoal vai ver coisas antigas, então deuses antigos. Então, vamos supor, no Egito havia Ísis casada com Osíris, então o oposto, a dualidade. Tá certo? Ísis e Osíris se casaram, nasceu Sete. Mas,
De repente apareceu Horus, olha, é como se fosse o Demiurgo, o éon diferente. Na hora que o Horus aparece, surge uma complicação. E Horus acaba num banquete, não vou contar agora a história que é muito longa, num banquete, matando Sete, cortando ele em pedaços. E o que ele fez depois? Ele espalhou os pedaços de Sete pelo Egito inteiro. Então, os sacerdotes egípcios diziam que o povo fiel era aquele que, pela prática, por uma série de cerimônias, etc., contribuísse para que novamente a gente pegasse as partes de Sete, né, e reintegrasse para que houvesse novamente a totalidade. E aí haveria felicidade. Tá certo? Então, na gnose aqui, ok? Agora voltando à teoria gnóstica, né? Não mais a comparação com religiões, né? Aqui ele comenta, podemos dizer o seguinte: há um reino de luz, que é o Deus bom, e o das trevas, que é o da matéria eterna. Entre o Deus abismo e o organizador da matéria, o demiurgo, há um número incalculável de graduações que chamam de éons. Estes, por sua vez, são emanações superiores que participam dos atributos da essência divina, que é o que já expliquei agora há pouco. Ok? A união dos éons formava o pleroma, ou plenitude da inteligência. Depois ele vai comentar aqui uma outra coisa aqui. Vamos pegar agora um texto de vocês. Okay? No texto de vocês, aqui logo na página 15, tá certo? O homem seria um elemento divino que, em consequência de um acontecimento trágico, foi condenado a se revestir de matéria, página 15, lá no alto, e viver na Terra. O criador do mundo material seria um éon inferior, que é chamado demiurgo. Tá certo? Ora, quem é esse Deus inferior que criou a matéria? Para nós, é Deus Pai, Deus Criador. Para ele, o Deus Criador é o Deus do mal. Veja como ele inverte toda a revelação. Okay? Para nós é o Deus do bem, para ele é o Deus do mal. Para libertar as centelhas de luz ou de bem aprisionadas na matéria e levá-las ao reino de luz, foi enviado ao mundo um éon superior. Então, o que alguns dizem? Esse éon superior é um logos que é Cristo. Então, Cristo não é o Redentor. É outra coisa, é diferente. Tá? E também não é Deus. Não é o Deus Criador também. Ora, na nossa concepção, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o mesmo Deus, uno e trino. De algum modo também Deus Filho participou da criação, porque é o mesmo Deus. A gente atribui a criação ao Pai. Tá certo? Mas, na realidade, é um só Deus. Ok? Este revelou aos homens o Deus... Então, Cristo teria anunciado o Deus verdadeiro, que eles ignoravam, e anunciou o mundo de luz que esperava e transmitiu de maneira eficaz de vencer e eliminar a matéria. Tá certo? O Salvador, assim entendido, tinha, segundo algumas escolas gnósticas, apenas um corpo aparente. Então, tá certo? Ou, segundo outras linhas, veja só que diferença, tinha um corpo real, no qual o Logos desceu e permaneceu desde o batismo até a paixão de Cristo. Veja, é confuso, né? Vai confundindo tudo. Bom. Agora, como é que a gente chega à salvação? Não é pelo conhecimento da revelação cristã e judaica, não é pelo ensinamento de Cristo, não é pelo Evangelho, não é pelo que ensinavam os apóstolos, certo? A salvação só pode ser obtida por homens espirituais, que são chamados aqui pneumáticos ou gnósticos, nos quais prevalece a luz. Ou seja, quem era iniciado na doutrina gnóstica, depois de um tempo de iniciação, como é feito em algumas seitas esotéricas secretas ainda hoje em dia, depois de um tempo de iniciação, né, aqueles homens atingem uma tal profundidade, um tal conhecimento, uma tal vida gnóstica,
que eles são, então, os espirituais, são os salvos. E que, se você segui-los, você vai ficar igual a eles e vai ser salvo também. Tá certo? Não é? Tá certo? Bom, os gnósticos admitiam o retorno de todas as coisas, condições correspondentes à sua natureza ordinária. Bom, aqui, deixa eu ver. Bom, depois aqui vem várias escolas, etc. Mas vamos aqui pegar alguns pontos principais. Se a gnose ensina que a matéria é um mal, eu vou ter consequências muito profundas. Por exemplo, qual fica a visão gnóstica sobre o casamento? O casamento é um bem ou é um mal? É um mal. Por quê? Ele vai gerar uma outra pessoa presa. Claro, exatamente. Então, o casamento, o matrimônio, né? Se ele é completado, existe uma vida conjugal. Essa vida conjugal, nós temos biologicamente a criação de um novo ser, não é? No instante em que da concepção, em que estão unidos as partes masculina e feminina, nesse mesmo instante, no 0 momento da concepção, o 0,1 momento da concepção, Deus, de acordo com a doutrina católica, infunde naquele ser biológico uma alma humana. Cada alma humana é criada no momento da concepção. Nossa alma não pré-existia. Não tem doutrina espírita aqui, nem bramânica. A doutrina bramânica tem gente que já foi vegetal, já foi animal, agora é homem, pode voltar a ser vegetal, etc. Na doutrina espírita, eu fui Alexandre no passado, fui Carlos Magno, tá certo? Fui Salomão, né? Que curiosamente os espíritas, quando falam que foram alguma coisa no passado, é sempre alguém importante, né? O Patton, por exemplo, que é um militar americano da Segunda Guerra Mundial, era espírita. Ele acreditava firmemente que ele tinha sido no passado Alexandre Magno e Joana d'Arc. Tá certo? Olha só, Alexandre Magno e Joana d'Arc. Não sei se ele também foi Napoleão, né? Mas é o que ele pensava. Acreditava nisso. Ok? Não, tá certo? Concretamente, então o Espiritismo fala que nós nascemos e renascemos, até nos purificarmos. E aí, vamos para o céu? Não, não há céu para o Espiritismo. A gente vai para essa totalidade. Não explicam direitinho como é que é isso. Certo? Como a gnose também só fala, a gente vai voltar à luz, ao Deus total. Vamos nos divinificar. Okay? Bem diferente do cristianismo. Né? Então, o casamento é mau. Então, mais tarde surgiram várias seitas gnósticas, por exemplo, na Idade Média, os cátaros e os valdenses, especialmente os cátaros. Cátaro quer dizer puro, que é a mesma coisa que aqui, o iluminado, né? O gnóstico que conhece. Os puros eram aqueles que conheciam toda a verdade, que sabiam como não ficar presos à matéria, no seguinte sentido, desprezar a matéria. Só que o gnóstico espiritualista, esse gnóstico cátaro da Idade Média, do século XI, quando ele despreza a matéria, é isso, eu não quero filhos. E aí ele é duro com o próprio corpo. Ele não liga para comer bem, não liga para dormir bem, não liga para bens materiais, não gosta de ouro, não gosta de prata, não gosta disso, daquilo, etc. Mas, como isso é frágil, com o tempo, muitos desses gnósticos ou cátaros, na prática, caíam em pecados graves moralmente. Orgias. Então, é curioso, né? O mesmo grupo que fala assim, nós temos que ser puros, não quero isso, não quero aquilo, etc., né? Quero tal coisa. Uma coisa interessante que eu li outro dia do Gandhi, né? A gente tem uma imagem do Gandhi pacifista, que lutou contra a Inglaterra, tem uma coisa bonita, tem frases muito interessantes dele, enfim, várias coisas que você olha e fala, bonito, gostei. Mas, se você lê um livro sobre ele, tem, por exemplo, o seguinte: eu tenho que mostrar como Brahmani que eu
não tenho a concupiscência, as paixões que os seres inferiores têm. Por exemplo, tentações de castidade, etc. Então, o que ele fazia? Ele dormia com a própria sobrinha nua, para mostrar que ele era capaz de ficar ali e não ter nenhum problema. Na doutrina católica, a gente fala, está brincando com fogo. Né? Por quê? Porque o ser humano tem inclinação. Né? Então, qualquer ser humano normal, um homem, dormindo com uma jovem, ainda mais se for bonita, mesmo nem precisa ser bonita, se uma jovem, vai ter uma tentação contra a castidade. Ele queria mostrar que ele era capaz de se dominar. Visão gnóstica. Né? Ok? Bom, mais para frente aqui, na página 15, do 7º parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente. Diz assim, o gnosticismo se ramificou em escolas diversas, a oriental, mais rígida, a helênica, mais branda, a de Marcião, mais chegada ao cristianismo, a dos zofitas, olha só que curioso, houve no gnosticismo a seita dos zofitas. Por que eles tiveram esse nome? Porque essa seita fez assim, ela pegou o cristianismo, viu o que ele ensinava, falou, bom, como é que o cristianismo conta o paraíso? Adão, Eva, filhos, vamos supor que já tivesse tido alguns filhos. Não, antes, vamos pegar antes de ter filhos. Eles estão lá, aí a serpente se aproxima de Eva e fala assim, por que vocês não comem daquela fruta ali? Ah, porque Deus falou que não pode. E por que não pode? Porque é o fruto do bem e do mal. Ah. E qual o problema de comer o fruto do bem e do mal? Não sei, ele falou para não comer. Aí a serpente diz, não diga. Você sabe por que ele falou? Porque se vocês comerem, vocês serão como deuses. Olha só. Então o pecado de Adão e Eva foi um pecado de orgulho. Se igualar a Deus, como os anjos no céu que foram infiéis. Somos iguais a Deus. Não, nós não somos iguais a Deus, nem nós nem os anjos, nem Lúcifer. Ok? Então, quem é o inimigo de Deus na passagem do Gênesis? A serpente. Então a serpente, se é inimiga do Deus Criador, ela é boa. Então a seita dos zofitas é aquela que dizia, bom é a serpente. Vamos adorar a serpente para nos purificarmos e conhecermos perfeitamente a gnose. Ok? Bom, aqui finalmente a última página aqui, vamos terminar aqui. O confronto entre a gnose aparatosa e o cristianismo nascente foi de enorme perigo. Mesma coisa que esse autor disse aqui, outro autor. Né? Enorme perigo para o cristianismo. A igreja teve que desenvolver eloquente densa apologética representada principalmente por São Justino, Santo Irineu, Tertuliano, Hipólito de Roma. Os bispos se uniram entre si como autênticos guardas do patrimônio da fé. Roma, onde os principais mestres da gnose queriam implantar-se, soube desenvolver ação particularmente benemérita. Especialmente em Roma, com o Papa, a luta contra a gnose foi a mais adequada, a mais perfeita. Né? Não tivesse acabado, mas evitou que muitos católicos caíssem na gnose. Né? Na confusão que entre os cristãos podia estabelecer-se no debate doutrinário, o critério para julgar a veracidade de determinada sentença era a conformidade ou não desta com os ensinamentos da Igreja de Roma. Esses ensinamentos eram decisivos, pois a comunidade de Roma estava fundada sobre a pregação e o martírio dos dois principais apóstolos, Pedro e Paulo. Então, aqui tem uma frase. É com esta igreja de Roma, em razão de sua mais poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja. Isto é, devem concordar os fiéis precedentes de qualquer parte. Nela sempre conservou a tradição que vem dos apóstolos. Okay? Isso aqui é um texto da Antiguidade. Depois aqui tem vários outros sobre o assunto. Ok? Ficou mais ou menos claro para vocês ou ficou confuso? Você acha que tem alguma coisa ainda a ser
esclarecida. Deu para ter uma ideia geral? Deu? Confundiu a cabeça de vocês? Não? Deu para ter uma ideia? Então depois eu vou pegar excertos aí, e vou mando para vocês pelo grupo, então tem, além disso aqui, vou pegar trechos, sei lá, desses principais apologéticas aqui, citando, né, para você terem uma fundamentação mais precisa. Tá? Mas como eu disse para vocês, a gnose vai continuar na Idade Média, por baixo do pano. Na hora que chega século XIV para XV, quando a certeza medieval vai acabando, entram filosofias e teologias que colocam em dúvida o conhecimento humano. Olha como é grave. Se você coloca em dúvida o conhecimento humano, como é que eu posso falar que conheço a verdade? Como é que eu conheço a revelação? Como é que eu sei que as coisas são como são? Né? Veja uma coisa que eu lembrei agora da gnose, para vocês verem assim. Ó. Pega uma coisa grega importante que foi adotada pelo cristianismo, por Santo Agostinho e São Tomás, especialmente São Tomás. Aristóteles, ele tem alguns princípios muito importantes. Primeiro, princípio da identidade. Todo ser é idêntico a si próprio. Você tem alguma dúvida? São princípios considerados fundamentais, evidentes, que não tem prova matemática, científica. Você tem alguma dúvida que você não é você? Tem gente hoje em dia que tem, né? Tem louco, né? Que fala assim, não, quem é você? Napoleão. Né? Tá certo? Então, tá bom. Né? A gente está discutindo com outro louco e fala assim, não, mas você fala mesmo que é Napoleão? Sou, certeza absoluta. Aí o outro fala assim, como? Você já sabe, você sabe se eu sou Napoleão? Não, eu falei, faz tempo. Como faz tempo? Como é que você sabe que eu sou Napoleão? Eu falei, eu sou Deus. Né? É louco conversando com louco, tá claro? Mas hoje em dia nós temos aí umas loucuras por onde o camarada se julga cachorro, né? Tem coisa que é até proibido falar. O homem que se julga mulher, a mulher que se julga homem. Não. No máximo que você pode falar existe um homem que tem atração por homens. Existe mulher que tem atração por mulher. Isso é uma verdade. Outra coisa é discutir se passou a ser homem ou ser mulher por causa de que ele sente isso, não. Biologicamente continua homem e mulher. Psicologicamente ele se julga, bem ou mal, certo ou errado, mentindo ou não mentindo para si próprio, uma outra criatura, um ser diferente. Tá certo? Mas aí é uma discussão moderna. Mas o princípio de Aristóteles continua, todo ser é idêntico a si mesmo. Mesa é mesa. Essa mochila é uma mochila. Pode ser branca, amarela, verde, vermelha, outra coisa. A ideia de mochila, a ideia de terço. Você tem uma ideia de terço? A ideia de terço é igual para todos. Certo? Óculos. Você sabe o que é um óculos? Não confunde com abacaxi. Certo? Outro princípio de Aristóteles. Então, o princípio da identidade é negado pela gnose. Ser é e não é, como afirma o marxismo. Também. Ok? Nenhum ser... como é que é? Um ser não pode ser ele e não ser ele ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Outro princípio aristotélico, complicado. Uma mesa, ela pode ser ela e não ser ela ao mesmo tempo, enquanto mesa? Não tem como. Eu lembro que uma vez na USP, tinha uma discussão na segunda aula sobre marxismo, e eu critiquei a dialética exatamente pelo dualismo, ser é e não é, entendeu? Fiz uma crítica lá, um texto que a professora mandou estudar. Estava eu e mais 7 na mesa, nós tínhamos que dar aula para 50, na segunda aula. Então eu falei assim, dialética é uma coisa que não tem nenhum sentido. Nossa Senhora, a sala pegou fogo. Então eu fui falar, a professora até falou para mim, segunda aula, aqui na USP, primeiro texto que você lê sobre marxismo, aqui pelo menos,
Você fala que dialética marxista é uma bobagem. Bem convencido você, né? Né? Aí, como estava confusão, lá do lado direito, um camarada levantou e falou: pessoal, deixa ele falar. Então, fez silêncio. Ele falou assim, fez silêncio. Falou: eu sou marxista. Você entende marxismo? Eu falei: não, eu já li sobre marxismo. Falou: tá bom. Sobre dialética, nós podemos discutir as 3 leis da dialética de Engels ou 7 traços dialéticos de Stalin. Qual que você prefere? Eu falei: as 3 leis da dialética de Engels eu conheço. As 7 de Stalin eu não conheço. Então, vamos pelas leis de Engels. Eu falei: tudo bem. Eu falei: então me explica o que é dialética. Ele me pediu que eu falasse de dialética. Eu falei: ele falou: não, não é isso não. Eu falei: então o que é? Ele falou que eu estava errado. E realmente a definição que eu tinha dado não era de Marx. Não era parecido, né? Que eu vi do meu professor lá, não era de Marx. Né? Então, ele falou assim: primeiro princípio da dialética. Todo ser tem dentro de si sua negação. Falei, explicando. Ele falou: por exemplo, você está vivo. Falei: parece. Estou aqui, estou vivo. Então, você tem dentro de você mesmo a sua contradição, a morte. Falei: não. Eu sou um ser vivo, um homem vivo. De acordo com a filosofia aristotélica, se você quiser ter um filosófico, eu tenho potência para morrer. Um dia vou morrer. Na hora que morrer, estarei morto em ato. Agora, eu não estou vivo e morto ao mesmo tempo. Ele falou: está. Eu falei: tá bom, então vamos fazer o seguinte, essa mesa aqui, ela é viva ou morta? Ele olhou: como? Eu falei: a mesa está viva? Eu diria para você que a mesa está morta, né? Mas você está dizendo que dentro dessa mesa aqui tem a vida. Onde? Me explica. Ele não explicou. Não é aqui? Cadê a dialética aqui? Não é aqui você está dizendo que eu sou vivo e morto. Aqui, então, né? Não tem sentido. Né? Então, são princípios de dialética que entram em choque, princípios da dialética não, de Aristóteles, São Tomás, que entram em choque com relativismo e que entram em choque com gnose e com várias filosofias modernas. Né? Com o tempo a gente vai ver um pouquinho disso aqui. Tem todo um histórico aqui, mas eu iria adiantar, não interessa agora de momento, porque a gente tem que seguir a doutrina da igreja, história, aqui, primeiro século, segundo século, terceiro século. Né? E depois a gente vai chegar na Idade Média e ver um pouquinho mais cada coisa dessa aí. Mas vamos tentar diminuir um pouco as aulas para não ficarem longas e cansativas. Eu sei que cansa, tá certo? É isso, tudo bem? Então, muito obrigado aí, muito boa noite para vocês.